Provérbios, capítulo de número 12. Provérbios de número 12, diz assim a palavra: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como a podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Amém? Podeis tomar assento. Sempre digo que a Bíblia, ela vem sendo perseguida no mundo, exatamente porque ela traz ao homem sabedoria, entendimento, como vencer, como prosperar em meio a tantas coisas obscuras, ou o mal que está crescendo. Então a Bíblia, ela é para nós uma bússola, um caminho, daqueles que buscam a alegria, daqueles que buscam a paz, daqueles que buscam uma vida sadia, uma vida perfeita em Deus. Então a palavra diz que o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. A Bíblia faz uma separação entre aqueles que amam a correção, aqueles que amam a instrução, e aqueles que odeiam a repreensão é estúpido. Há homens que hoje estão reprimindo a palavra de Deus, estão dizendo que nós devemos nos afastar de Deus, nos afastar da palavra, mas a grande verdade é que esses homens, eles vão se tornando escravos. Um escravo no sentido espiritual é quando na vida do homem algo toma o lugar de Deus, quando não é mais Deus o seu conselheiro, quando não é mais Deus o seu abençoador, ele se torna um escravo da sua vaidade, do seu eu, do seu próprio entendimento. Nós precisamos entender que a pobreza e a miséria são o resultado de uma vida de disciplina. Um homem indisciplinado, ele caminha para a derrota, ele caminha para a miséria. A Bíblia é um livro libertador. Quando nós usamos a Bíblia ela traz liberdade, ela nos traz ensinamento, e ela nos livra da miséria, ela nos livra da pobreza, de uma vida de derrota. O Novo Testamento, ele contém 215 versículos relacionados à fé. Sem fé
é impossível agradar a Deus. E só no Novo Testamento nós temos 215 versículos relacionados à fé, a buscar a fé, a crescer na fé, a acrescentar algo na fé. E 218 versículos sobre salvação. Sem Cristo não há salvação. Cristo é o caminho, Cristo é a porta. E 2084 versículos tratando de administração e contabilidade para lidar com dinheiro e com finanças. É interessante que as pessoas dizem: olha, Deus não olha para a riqueza, Deus não tem nada a ver com prosperidade, o Evangelho não é prosperidade. Mas só no Novo Testamento nós encontramos 2084 versículos tratando de administração, como administrar seu dinheiro, como ganhar, como se manter, como lidar com o dinheiro e com as finanças. Então a Bíblia, ela é uma bússola para nós. Quando nós deixamos de buscar na palavra de Deus, quando nós deixamos de dar crédito à palavra de Deus, nós vamos para um caminho de derrota. Jesus contou 38 parábolas, 16 das 38 parábolas tratam do dinheiro. Como adquirir, como manter, como prosperar. Jesus, de 38 parábolas, 16 delas tratam diretamente com a prosperidade. Deus tem muito a falar sobre finanças e prosperidade. A Bíblia nos ensina como ganhar, como economizar, como dar, como investir. Tudo isso nós encontraremos nesse livro. Uma vida de prosperidade, ela está na busca da palavra de Deus, dando crédito à palavra de Deus. Quando você escuta: olha, vamos mudar a Bíblia, olha, a Bíblia não é tão importante, é porque as pessoas que estão te falando estão dizendo: nós queremos você como uma massa de manobra, você não precisa saber de muitas coisas que aqui contém, você não precisa entender, você não precisa saber. Mas a palavra de Deus, ela vai nos preparando para um crescimento, ela vai nos preparando para sermos abençoados, finanças equilibradas. Provérbios capítulo 31 vai falar sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, quem achará? Ou seu valor muito excede ao de rubis, o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessita de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir tarefas às servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. A palavra, ela nos mostra como é a mulher virtuosa. Nós estamos ouvindo sobre mulheres empoderadas, que é completamente ao contrário da mulher virtuosa, da mulher que a palavra nos ensina. Ela faz bem ao seu marido e não mal. Ela é companheira do seu marido. Ela está no mesmo propósito de construir, de conquistar, de obter. Eles caminham no mesmo propósito. Mas o mundo quer que as mulheres sigam sem os seus maridos, que as mulheres sejam empoderadas, que as mulheres sejam guerreiras, e vai ensinando uma distorção da palavra de Deus. Vê que é boa sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata.
faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura, seu marido é conhecido nas portas, assenta-se entre os anciões da terra, ela honra o seu marido é conhecido em todo lugar que vai, e ele é honrado entre os anciões, porque essa mulher não fala mal do seu marido, essa mulher honra o seu marido, essa mulher bendiz ao seu marido, essa mulher não está em disputa com o seu marido, mas ela está em parceria com o seu marido, e ela vai cuidando de todas as coisas. E no versículo de número 27 diz assim: está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. A mulher virtuosa, ela está atenta às finanças da casa, ela está atenta a tudo que está necessitando em casa, e a palavra diz, ela não come o pão da preguiça. Então a palavra de Deus, ela vai nos levando a buscar prosperidade, a buscar bênçãos, a buscar saídas para situações que o mundo vai nos impondo, pela bênção de Deus. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 10, o apóstolo, ele faz uma exortação, e diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O resultado do trabalho, o resultado da bênção. Então o apóstolo ensina o seguinte: olha, se não quer trabalhar, mas também não coma, não busque o alimento. Versículo 11: porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigos, mas admoestais como irmão. Ora, o mesmo Senhor de paz vos dá sempre paz. De toda maneira, o Senhor seja convosco. Apóstolo Paulo diz: olha, não vá nesse caminho, não siga essas pessoas, não ouça os seus conselhos, porque não são bons. Então a palavra, ela vai nos trazendo direcionamento, porque a palavra de Deus, ela vai nos direcionando, ela vai nos dando capacidade para entender o dia a dia e como nós devemos prosseguir. Por isso a Bíblia hoje ela tem tantos inimigos, porque o conhecimento da palavra de Deus, ele te liberta. O conhecimento da palavra de Deus te tira da escravidão, te tira da miséria, te tira das mentiras. Jesus dá uma palavra aos seus discípulos, Lucas capítulo 12, versículo 22, diz assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valei vós do que as aves. Não estejais apreensivos, Deus cuidará de ti. Deus vai cuidando de cada situação, Deus vai nos dando saída, Deus vai nos dando a bênção, Deus vai nos preparando para as conquistas. Confia em Deus. Deus é quem supre as nossas necessidades. O Senhor vai abrindo portas onde não tem portas, o Senhor vai trazendo bênção, o Senhor vai nos livrando de dívidas, de tantas coisas que o mundo vai nos tirando ou vai nos roubando. A palavra de Deus, ela vai nos ensinando princípios, onde devemos aprender os princípios para viver o dia de hoje, onde buscar sabedoria,
onde buscar conhecimento para que possamos vencer os dias maus. Os dias são maus, mas a palavra de Deus, ela nos prepara para vivermos os dias maus. Abra a tua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 3, diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, confia em Deus. E a palavra, ela vai nos direcionando: confia em Deus, não vá pelo seu próprio pensamento, não vá pelo pensamento do mundo. Hoje ainda pela manhã pregava sobre a restituição. Nós temos que buscar a restituição da palavra profética, a restituição dos sonhos, a restituição da firmeza dos jovens, da visão. Nós temos que buscar em Deus. Tudo isso, se nós não estivermos apercebidos, nós vamos sendo roubados, nossos sonhos, eles vão sendo roubados, e nós vamos indo para um caminho de derrota. Então a palavra guia para o jovem. Quando o sábio escreve Provérbios 3, ele coloca guia para os jovens, é um direcionamento para os jovens. E no versículo de número 10, ele dá o resultado de obedecer a palavra de Deus. E se encherão teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Quem adquire a sabedoria que vem de Deus, ele enriquece mais do que se obtivesse ouro fino, ou se tivesse prata. Ele enriquece. A sabedoria de Deus, ela nos enriquece, ela nos acrescenta, ela nos dá bênção sobre bênção. Então confia no Senhor, confia em Deus. Em tudo você deve dar graças ao Senhor, em tudo você deve confiar. Tudo que você deve fazer com alegria, honrando ao Senhor, dando a Ele honra, porque na honra que nós entregamos ao Senhor, nós somos honrados. Honra ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios capítulo 9, no versículo 6 em diante, ele diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu comecei essa mensagem dizendo: Deus nos ensina a ganhar, a administrar, até como devemos dar. Quando devemos dar, como deve ser a maneira que nós vamos entregar a Deus, como nós vamos dar uma oferta. Então o apóstolo, ele traz um ensinamento, como deve ser a oferta. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando você vai dar algo, dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça,
para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A semente que te vem à mão, é Deus quem coloca. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Tudo que vem à tua mão, foi Deus quem te deu. Então a semente que você tem na mão, se alegre em lançá-la, porque aquele que trouxe a semente à tua mão, ele pode trazer mais, e ele vai dando abundância. Se você retém a semente, ela encrua, ela se estraga. Mas se você aprende a semear, a palavra do Senhor diz, se você semeia pouco, pouco você colhe. Se você semeia em abundância, você colhe em abundância. Conforme você lança, conforme você semeia. Naquilo que você honra, você será honrado. A falta de honra, ela nos traz o esquecimento de Deus. Quando esquecemos de honrar a Deus, ou quando retemos aquilo que era de Deus, para benefício nosso, o Senhor se esquece de nós, e se esquece da nossa geração. Nós somos o abençoador da nossa geração. Ainda de manhã falava sobre os sonhos de José. José não sonhou só para si, ele sonhou para as próximas gerações. Ele lançou palavra profética para as próximas gerações. Olha, vocês vão entrar na terra prometida, há uma promessa, e vocês vão entrar. E a única coisa que José pediu, quando vocês entrarem na terra prometida, me prometam que os meus ossos entrarão também. Me prometa que vocês vão me levar para lá. Se eu aqui perecer, se eu morrer no Egito, não me enterrem aqui. Eu quero ir para que a palavra profética seja cumprida através da minha vida. E quando 400 anos depois, o povo segue para a terra prometida, e os ossos de José entram na terra prometida. Está em Hebreus capítulo 11. Muitas vezes nós queremos ouvir, olha, poderia se falar muitas coisas de José. José venceu, José foi um sonhador, José foi perseguido. Mas a única coisa que fala na galeria dos heróis da fé, é que José profetizou sobre os seus ossos, que eles entrariam na terra prometida. Muitas vezes nós não sabemos o que Deus está preparando, não sabemos como Deus trabalha. Deus está agindo, e se nós pararmos de honrar a Deus, Deus nos esquecerá. Se nós pararmos de buscar a sua palavra, nós cairemos no engodo, no engano, na mentira, na falsidade. Se deixarmos de darmos crédito à palavra de Deus, os homens malignos, eles nos enganarão e enganarão a nossa casa. Mas é necessário continuar honrando a Deus. Confia no Senhor, confia no Senhor. E confiando no Senhor, os seus celeiros transbordarão. O Senhor vai cuidar da sua casa, vai cuidar da tua família, vai cuidar de todos os seus. Havia um sacerdote, Eli, e ele e a sua casa pararam de honrar a Deus. Eli e os seus filhos, eles começaram a usufruir daquilo que era de Deus, e se esqueceram de honrar a Deus. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 27 em diante, diz assim: E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de seu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso, e para trazer o éfodo perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes os meus sacrifícios e as minhas ofertas de alimento, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para que vos engordardes do principal de toda a oferta do meu povo de Israel.
Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos homens que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Se você deixa de honrar a Deus, Deus não te honra, Deus não te abençoa. Então a sabedoria que está na palavra de Deus, ela nos leva: confia em Deus, confia em Deus, honre ao Senhor, com tudo que te chega à tua mão, honre ao Senhor. Não vá na palavra de homens malignos, não vá pela palavra de homens infiéis. Confia em Deus, honre ao Senhor, não faça homens, não faça a organização, mas faça para Deus. Tudo que te vem à mão, honre ao Senhor, glorifique ao Senhor, dá glórias a Deus, agradeça. Tudo que chegar à tua casa, ore, agradeça a Deus. Vai, tem o alimento na mesa, senta com a tua família, agradeça pelo alimento, agradeça pela proteção. Raiou o dia, agradeça pela proteção da noite, agradeça quando vai sair ao trabalho, quando voltar do trabalho. Honre ao Senhor teu Deus, e Ele não se esquecerá de você. Mas no momento que você desonra a Deus, Ele esquece não só de você, mas de toda a sua geração. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 11, versículo de número 24 em diante, diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua própria perda. Não retenha aquilo que pertence a Deus, não retenha aquilo que é para abençoar o Evangelho, não retenha aquilo que é investimento para a obra de Deus. Seja generoso, seja abençoador, e mais vai sendo lhe acrescentado. O sacerdote Eli, ele começou a reter, ele começou a se engordar com aquilo, ele começou a tomar posse, e Deus disse: eu honro os que me honram, porém os que me desonram são desonrados. Sempre o Senhor está atento, obedeça ao Senhor, confia, ouça a palavra do Senhor. O Senhor continua falando, o Senhor continua ministrando, o Senhor continua ensinando. Não cessou os profetas, não cessou os ensinadores. O Senhor continua usando a boca dos seus profetas, para que você dê crédito, para que você cresça e para que você prospere. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 26. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus continua falando. Isaque, ele estava agora
em uma grande fome. Já teve fome nos dias de Abraão. Tem fome em nossos dias. Sempre há um devorador. A palavra de manhã nos direcionou para a palavra de Joel. Quando nós nos afastamos de Deus, vêm os devoradores. E eles vão devorando. Eles entram numa nação com uma ganância tão grande para devorar. Mas a palavra ensinava a Isaac: olha, não vai pelo teu pensamento. Não vá para o Egito. Porque muitas vezes quando vem a dificuldade, nós começamos a buscar onde eu vou encontrar saídas. Aonde eu vou firmar, onde eu vou encostar o meu burro, como diz o mundo aí fora. Onde eu vou buscar saídas. E o Senhor está dizendo a ele: não se associe ao Egito. Não vá atrás do Egito. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo. Mas ele poderia dizer: essa terra está com fome, essa terra não tem o que comer. Mas o Senhor disse: fica firme onde eu te disser, porque esta terra eu vou entregar nas tuas mãos. Eu não vou apenas suprir a tua necessidade, eu vou te abençoar, eu vou te enriquecer, e todas as nações serão benditas através de ti. Haverá uma bênção tão grande, que todas as nações serão abençoadas através da tua descendência. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Você quer abençoar os seus filhos? Obedeça a Deus. Quando você obedece a Deus, a sua posteridade, ela é abençoada. A palavra do Senhor diz que o justo, ele cuida até dos seus animais, até dos animais da sua casa, tudo é abençoado. A palavra de Deus, ela nos leva à prosperidade, mas a prosperidade não é apenas correr atrás do dinheiro. A prosperidade, o segredo dela é obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, buscar ensinamentos de Deus, crer na palavra de Deus. Eu sempre digo, não tem como você andar com Deus e não prosperar. O Senhor quer te prosperar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer mudar a tua história. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, fale com Deus nessa noite. Diga ao Senhor revelar a sua palavra ao teu coração. Sabe, muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós ouvimos mensagens, nós ouvimos pregações, mas não entendemos a palavra. Peça ao Espírito Santo de Deus: Senhor, eu quero entender mais da tua palavra, eu quero obedecer mais a tua palavra. Senhor, eu tenho ouvido tantos homens, Senhor, eu tenho buscado tantos mentores, mas eu tenho me esquecido da tua palavra. Senhor, que a tua palavra, ela salte aos meus olhos, que a tua palavra me direcione, que a tua palavra mostre o caminho que eu devo seguir. Senhor, quantas vezes, Pai, eu me levanto contra a tua igreja, porque eu ouço homens falando contra a igreja. O injusto sempre haverá. O injusto sempre vai se colocar contra a palavra de Deus. O ímpio sempre vai falar contra Deus. Não dê ouvidos a eles. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Honra o teu Deus com tudo que vier às mãos. Honra o teu Deus com alegria. Honra o teu Deus com louvores. Honra o teu Deus com a fidelidade e a lealdade. Busque ao Senhor, confia no Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fale com Deus nessa noite. O Senhor tem promessas para a tua vida. Se você está com algum problema financeiro, espiritual, a palavra de Deus tem respostas. A palavra de Deus, ela te direciona. O Espírito de Deus está nesse lugar.
A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Permita a palavra de Deus entrar em seu coração. Tome posse da palavra de Deus e diga ao Senhor: Senhor, eu não posso viver endividado. Senhor, eu não posso viver na indisciplina, Senhor, das finanças. Eu não posso viver, Senhor, sem sabedoria, sem entendimento. Derrama esta unção sobre mim hoje. Me dá, Senhor, esta confiança que eu tanto necessito. Confia no Senhor. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, que desde manhã o Senhor já vem falando conosco, vem abençoando vidas, vem abençoando famílias. Senhor, te agradecemos por essas famílias que aqui estão nesta noite, são aquelas a qual o Senhor queria falar com elas. Dá, Senhor, direcionamento, dá sabedoria, dá entendimento. Senhor, eu ministro sobre a vida de cada uma delas, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?